Glória a Deus, esse domingo maravilhoso que o Senhor nos entregou nessa manhã, aqui no Japão, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Está um solzinho quente ali fora, gostoso, maravilhoso, um friozinho, e nessa manhã nós estamos aqui na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para meditar na palavra, para levar a palavra até você, até as nações, para que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo e a revelação dele venha sobre as suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Quero iniciar com uma oração. Peço que você feche os olhos, curva a sua cabeça. Você também que está nos assistindo, está nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos orar. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, majestade, grandeza e poder, é o nosso Criador, é o nosso Papai. Aqui estamos, Senhor meu Deus, na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo, do Teu Filho amado e querido, e pedimos ao Senhor meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, que nós vamos meditar, que o Espírito Santo venha revelar a cada um de nós, a cada coração que vai nos assistir, a cada coração, Senhor meu Deus, que seja tocado pelo poder do Senhor. E a Tua palavra que é viva e eficaz, que toque em nossas vidas e venha nos ensinar e nos colocar, Senhor, perante o Senhor, perante o Teu trono, perante o Teu reino, perante a vida eterna, e que nós possamos entender que somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho, nós percorremos. E devemos, todos nós, em nome de Jesus, nos dedicarmos somente ao Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Eu te peço nessa manhã e já agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pega a sua Bíblia, por favor. Abre lá o aplicativo no seu iPad ou então no seu celular. E vamos meditar na palavra do Senhor em Salmos. Em Salmos 29, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos meditar com a pastora Glória, em nome de Jesus. E nós estaremos todos também depois meditando na palavra do Senhor. E hoje o nosso tema é a obediência a Deus. Glória a Deus. Você tem obedecido a Deus? Glória a Deus por isso então. Vamos lá, em nome de Jesus. Meditarmos todos juntos em Salmo 129, Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos então meditar aqui em Salmos 29, em nome de Jesus. Aqui Salmos 29 diz assim: a voz de Deus na tempestade. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos delúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor já nos diz a respeito da voz de Deus na tempestade. Muitas vezes nós estamos passando por uma tempestade, muitas vezes nós estamos passando por um problema sério, e nós
temos que invocar o nome do Senhor. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória de vida, ao seu nome adorai ao Senhor na beleza da santidade. Isso é uma obediência a todos nós, crente, a todo ser humano, a todo vivente da terra, aleluia. É nós realmente estar na obediência de Deus, fazendo a vontade dele, não deixar que nada venha nos atrapalhar a respeito de nós fazermos a obra do Senhor, estarmos na presença do Senhor, não colocar nada em primeiro lugar, aleluia. O ser humano hoje em dia está muito egoísta, ele está colocando muitas coisas materiais na frente do nosso Deus Todo-Poderoso. Devido ao sistema que está nos corrompendo a cada dia, a cada momento, nós estamos deixando nos entregar a Ele e sendo escravo do dinheiro. Estamos sendo escravo do dinheiro e esquecendo de adorar o Senhor, daquilo que Ele dá, que é o suficiente. Eu não preciso mais do que aquilo. Então muitas vezes o ser humano vai atrás de mais, cada vez mais, ele quer cada vez mais para ele. Então ele comete uma desobediência ao Senhor, porque Deus dá aquilo que você tem que ter, o que você precisa, o que você necessita. O crente tem que ser assim. A obediência do crente é dentro disto. A obediência do crente é adorar o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas Ele vai te acrescentar, não é isso? Se eu tenho fé nisso, então eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu posso fazer, e aquilo que eu necessito para mim, e as outras coisas Ele vai me acrescentar. Além disso, eu não posso fazer absolutamente mais nada, se eu sou crente de verdade. Agora, se eu sou dependente das coisas do mundo, então eu faço também as coisas do mundo como o Senhor, além daquilo que é para mim. Então vamos para a palavra do Senhor, para que nós possamos entender do que eu estou falando. Colossenses capítulo 3, abre a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, versículo 17, em nome de Jesus. A Bíblia é poderosa, irmão. A palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor coloca o crente no lugar dele, a palavra do Senhor ensina o que se deve fazer, o que se deve fazer aqui na terra. Temos tudo, o Senhor já criou tudo para nós, entregou tudo em nossas mãos. Agora, além disso que nós inventamos, o homem inventa, e você cai na cilada do homem, aleluia, então você vai querer aquilo que os homens querem que você faça, não aquilo que Deus entregou para você. Se Deus entregou o suficiente para você, permaneça ali, permaneça adorando o Senhor, permaneça fazendo, para que você não venha ficar doente, para que você não tenha alguma coisa mais séria, como nós temos nos dias de hoje, como nós temos inclusive um grande amigo nosso que está passando essa doença. Por quê? Não viu, não olhou esse lado. Não olha esse lado que é além daquilo, das suas forças, além daquilo que Deus te entregou. Então o que vai acontecer? Vai criar algo em que você, dentro do teu corpo, que você vai ficar doente. Aleluia? Porque Deus faz, isso aqui é o suficiente para você. Além disso aqui, você não pode ultrapassar. Então, a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3 nos ensina perfeitamente qual é o nosso lugar. Qual é o lugar do crente? Qual é o lugar que o crente quer fazer? Não adianta você se desesperar com as coisas do mundo, ou achar que nada vai dar certo amanhã, porque o amanhã depende de Deus. O amanhã é de Deus. Então você vive agora, e viva bem, vive em paz, vive em amor, vive em união. Principalmente o casal, que é necessário que viva em união, que um respeita ao outro, um vê a necessidade do outro e viva junto. Principalmente o casal crente, aleluia. Casal crente tem que obedecer a Deus em tudo, né? Então, a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, eu quero que você abra lá, a união com Cristo glorificado, aleluia. Portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Vamos meditar só aqui nesses 3 versículos que já resume todo esse capítulo aqui. Paulo era muito usado pelo Espírito Santo para escrever as palavras que hoje nós podemos usar. E se nós obedecemos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, você vai ver esse mundo, tudo que nós estamos fazendo para buscar coisas materiais, não leva a nada. Tudo passa, tudo vai embora, né? O dinheiro escorre pelas tuas mãos. É como Paulo falou, que ele vive por aquela imensidão do mar, mas o homem vive por aquilo que ele pega com a mão e escorre pelos dedos. Então ele acaba não vivendo, acaba prejudicando até inclusive. Então o que acontece? Ele está dizendo, a união com Cristo glorificado, se você está em união mesmo com Ele, porque às vezes você não está, às vezes você está só se fazendo, achando que está, mas não está. Porque se eu estou em união com Cristo, aleluia, você já foi ressuscitado. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Só isto. Você deixa de fazer a obra de Deus para atender as coisas do mundo. Você deixa de estar em união com a família por estar fazendo as coisas do mundo. Quer dizer, o que está acontecendo? Que tipo de crente é você? Que tipo de crente que você se deixa se levar pelo dinheiro, pelas coisas do mundo, pelo material, e esquece daquilo que Deus te deu para você administrar, para você cuidar? Inclusive até o teu cônjuge, ou diga, o teu marido, a tua esposa, Deus entregou para você, foi feita uma união, e essa união está sendo, muitas vezes, com o tempo, vai desgastando, e um dos cônjuges prefere fazer as coisas do mundo, prefere ser entregue ao mundo, ficar escravo ao mundo, prejudicando aquela união que Deus deu, que é para a eternidade. A união do casamento é para a eternidade, é você viver junto. Não, um fica fora, o outro fica em casa, e vice-versa. Está errado. Está errado, porque tem que estar em comunhão. Não é além daquilo que você está recebendo, não é além daquilo que você precisa. Se você o fizer isso aí, você está no pecado. Além daquilo que você quer, além daquilo que é a sua, que você precisa, a sua necessidade. Você não está recebendo vitória nenhuma de Deus, vitória nenhuma de Jesus, vitória nenhuma de coisa. Você está recebendo vitória do mundo. Aquele que está te entregando as coisas do mundo, que seria no seu trabalho, o teu chefe, ou o teu presidente do mundo, ele está achando muito bom. Você está entregando de corpo e alma para ele, e esquecendo as coisas que Deus entregou nas tuas mãos, que é o mais importante, que vai ficar por resto aqui no mundo enquanto você estiver. O casal vai ficar por resto da idade que precisa ficar aqui, e depois vai para a eternidade. Agora, se for arrebatado um e o outro ficar, né? Porque deu mais importância. E às vezes Deus vai te parar por uma doença. Deus às vezes vai tocar naquilo que você pensa que não vai ser tocado, e vai te parar, se necessário for. E Ele para mesmo, até você entender. Espera aí, primeiro eu tenho que fazer as coisas de Deus, e as outras coisas vou acrescentar. E fazer bem feito, com amor, com tempo, adorando, glorificando, exaltando.
Não fazer de qualquer jeito. Fazer na correria. Deus não quer isto. Deus quer dedicação. Deus quer interação. Deus quer ver a união. Deus não quer ver a desunião. O culto na cama é necessário no casal. É um culto. Não é uma satisfação da carne. É um culto. Agora, se nem isso está existindo, então o que está acontecendo? Alguém está indo para o caminho errado. Então tem que pensar nisso. Você crente casado, você que está na igreja, então tem que se pensar nisso. Tem que se analisar isso e não perder esse foco, essa visão, porque é necessário. Uma vida a dois não é fácil. Mas se não perder a visão, a vida a dois vai até onde Deus quer que fique, que chegue, né? Por isso que ele fala a respeito para nós buscarmos as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita do Pai. É isso que nossa visão é essa. A visão do crente é essa. Principalmente você que tem cargo dentro da igreja. Principalmente você que está fazendo a obra. O membro até nem muito, porque ele está um pouco ignorante ainda. Mas você que tem cargo, se dedicar mais às coisas do mundo do que às coisas da igreja, as coisas da casa de Deus, que entregou nas tuas mãos. Então o que acontece? Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Você morreu para o mundo, você morreu para as coisas do mundo. Não tem necessidade de você ficar na correria, não tem necessidade de você se entregar desse jeito, dessa maneira. Não tem necessidade de você pensar no dia de amanhã. Não, o dia de amanhã pertence a Deus. Quando Cristo, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. O que ele quis dizer? Quando ele vir buscar a noiva dele, quando ele se manifestar para buscar a noiva dele, e você subirá com ele. Agora, se você continuar dando mais atenção lá fora, 8, 9, 10 horas, 11 até 12 horas, dando atenção lá fora e deixando 1 hora e meia para a obra de Deus, você vai ficar. Infelizmente, você vai ficar. Vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que você prefere? O que você necessita para que você se converta de verdade? Para que você mude de verdade? O que está acontecendo com você? Então o crente, ele não tem outra visão, outro pensamento, a não ser ele pensar na vida eterna. Porque aqui você está de passagem. Tudo que você fizer hoje vai ficar aí. Tudo que você conquistar hoje vai ficar aí. Tudo que você tiver agora vai ficar aí. Então, parcela essas coisas. Parcela a sua vida. Parcela. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã. Você quer fazer tudo num dia, achando que amanhã não vai ter essa chance. É a disputa que você está tendo aí no mundo material. Eu não posso olhar para o meu irmão que está correndo, está fazendo isso, faz aquilo. Muitas vezes ele não é nem de igreja, não é nem cristão. Mas eu olho ele fazendo, eu quero copiar também. Eu olho ele correndo, fazendo isso aqui, eu quero copiar. Eu tenho que ser igual ou eu tenho que ser melhor. Não. Aquele simplesinho que está ali sempre na presença de Deus, que não tem muita coisa,
É o suficiente que ele tem. Ele ajuda o próximo. Ele está sempre se preocupando com o necessitado. Ele está sempre fazendo. Jesus não tinha onde encostar a cabeça dele. As raposas tinham seus ninhos, seus covis, os passarinhos tinham seus ninhos, as aves tinham seus ninhos. Ele não tinha onde encostar a cabeça dele. Ele fazia a obra. Ele quer que nós sejamos a cópia dele, a imagem dele. Porque ele mostrou, tudo é vaidade. Salomão falou, tudo é vaidade. A riqueza, as mulheres, as coisas, tudo, ouro, prata, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Ajudar as pessoas não é com dinheiro. Não é com dinheiro. É com amor. É com a presença. É com o que você tem. Não tem necessidade de você se matar. Ninguém está pedindo para você se matar. Ninguém está pedindo para você ser o que você não é. Não. Necessário você ser de Cristo. Necessário você ser com uma vida manifestada com Ele em glória. Isso é necessário. O resultado dessa união, os vícios devem ser abandonados. O primeiro vício que você tem que abandonar é ficar dependente de dinheiro. Dependente de dinheiro é você estar nas mãos do mamão. Então, eu tendo o suficiente, o crente tendo o suficiente, ele dá para viver bem. Se ele vê que está dando para viver bem, então ele não precisa buscar mais nada atrás. Não precisa correr atrás. Você precisa correr atrás da sua salvação. Você tem que correr da sua salvação. Então ele está falando, os resultados dessa união com Cristo, com Jesus, os vícios devem ser abandonados. Você está viciado em correr atrás do dinheiro. Adentrou um vício em você que você não consegue largar e você ainda se manifesta dizendo que é isso mesmo que eu vou fazer e pronto e acabou. Doa quem doer, deixa quem quiser deixar para trás. Essa é a minha decisão. Aí vem Deus, vem Jesus, vem o Espírito Santo, usado pelos homens ou até por mulheres, abrindo teus olhos, te mostrando. Mas você muitas vezes não aceita. Você não aceita, você não quer. Você acha que aquilo ali é certo porque está suprindo você. Está suprindo você materialmente, mas está suprindo espiritualmente. E deveria ser o contrário. Você fazer mais as coisas espirituais do que as coisas carnais, como diz a palavra do Senhor. Que aí nós vamos juntar galardões lá em cima, para quando Jesus vir buscar a sua noiva, nós subimos e depois nós descemos com Ele para pregar o Evangelho a todas as nações. É difícil entender isso porque você vive com a visão escravo nas coisas materiais. Não é só você. É todos que estão se esfriando perante o Evangelho e estão achando uma fuga nisto. Uma fuga em se ocupar 24 horas para poder interagir o que você quer na sua vida. Aí você faz meia horinha, uma horinha de oração, de culto, tira um dia para Deus, acha que isso é suficiente. Deus quer você na integridade, quer você em tudo, quer você pronto, quer você dependendo dEle. Isso que é a dependência de Deus. Por isso que ele fala, o resultado dessa união, os vícios devem ser abandonados. Olha bem para dentro de você e vê se você não está viciado. Olha bem para dentro de você para ver se você não está fazendo isso para apresentar algo para alguém, para mostrar algo para alguém.
É um vício. E o diabo faz isso. Ele te coloca o vício. O lavrador, o campo, a pessoa que trabalha no campo, ele lavra tudo, ele aguarda, ele espera aquilo cair a chuva e crescer o fruto, para ele negociar o fruto. Se não cair a chuva, aí ele fica só dependendo de Deus. Porque ele arou a terra que Deus criou, ele preparou a terra, ele colocou a semente, plantou, e agora ele vai esperar, porque tem que vir a chuva, depois tem que vir o sol, para a semente brotar, para dar o fruto, e daquele fruto ele levar, para ele ter o dinheiro para se manter e para plantar outro. Ele depende de Deus. O pescador tem que ir ali no mar que Deus criou, está cheio de peixe, Deus colocou todos os peixes ali, ele vai lá pescar, ele vai de madrugada. Se você for no monte que eu vou aqui no mar, você vai ver os barcos todos com luz acesa lá no alto mar, pescando, para entregar depois, para vender, e para depois esse dinheiro eles continuarem. Coisa que Deus deu. Coisas que Deus deu. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Precisa ver aonde você está desobedecendo. Às vezes você está achando que está certo, às vezes você está achando que é isso mesmo, que é dessa forma, mas muitas vezes você está desobedecendo a vontade de Deus. Se você depende de dinheiro, você está aqui, caído aqui na avareza. Você está avarento. Depender de dinheiro e deixando sua saúde está indo embora, está ficando doente cada vez mais, e assim vai. O dinheiro corrompe. E é isso aí, ele está dizendo que é idolatria. Você está idolatrando o dinheiro. Infelizmente você não está sentindo, mas você está. Isso você tem que rever. Isso aí você tem que dar um passo para trás e ver se é isso mesmo que está acontecendo. Versículo 6: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Você fica doente. Você recorre aos remédios, recorre a isso, aquilo, mas não é isso não. É porque você está se deixando levar pela avareza. É isso. Não, mas não vai acontecer nada comigo porque eu me preparo. Eu estou num coquetel de remédio. Eu faço exercício. Eu vou, eu faço. Não vai adiantar nada. Seu corpo, para começar, você foi feito para não tomar remédio. Começa por aí. Nós tomamos remédio porque nós abusamos de alguma coisa. Fizemos alguma coisa que não devia. Então tomamos remédio. Mas como diz a palavra do Senhor lá em 24, que as pestes virão. Então ele dá um sinal, dá uma pandemia. Porque estão desobedecendo a ele. Não estão obedecendo mais a Deus. Está um povo que não quer saber de Deus. Então manda uma pandemia para ver se todo mundo dá uma parada. Essas igrejas falsas se esvaziam. É tudo isso. Só aqueles que estão na igreja, que a igreja é de Deus, é a noiva, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão dentro da igreja são falsos.
são avarentos, são idólatras, estão na prostituição. Aí Deus manda uma peste para esvaziar de uma vez tudo, para ver se acorda, para ver se todo mundo, aí todo mundo começa a depender. Ai meu Deus, ai, a irmã precisa orar por mim, o outro precisa orar, vamos orar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Todo mundo começa a correr atrás da dependência de Deus. E não vai ser diferente com a vida de Jesus, a segunda vinda dele. Ora, nessa mesma versículo 7, ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vós despedistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeus, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A escolha é sua. Você tem o livre-arbítrio para continuar no que você está fazendo, achando que está certo. Estão abrindo teus olhos, estão te mostrando na palavra. Não é o homem que está falando, é o Espírito Santo que está mandando, para que você possa entender, para que você possa tomar uma providência. Se mesmo assim você bater o pé e achar que está certo, vai em frente. Vai em frente. Duas coisas podem acontecer de imediato aqui na terra: você ficar solitário, ou se você se envolver com esse povo do mundo. Porque Deus não vai permitir que você fique no meio dos crentes, que nem está falando aqui. Deus não vai permitir, com essa desobediência, você estar com essa idolatria, com o maligno, com a avareza, e você ficar no meio dos crentes. Não vai permitir. Por quê? Aquele que está na obra, que quer fazer a obra, aquele que o Senhor separou para fazer a obra, ele vai fazer a obra. E se ele for fazer a obra e você não estiver presente na obra, você vai ficar. É isso que vai acontecer. A coisa que mais está acontecendo é dentro dos casais de crente. Um quer ficar na igreja, mas o outro não quer. E vice-versa. Aí o que acontece? A briga, a indignação, a linguagem obscena do vosso falar. Porque muitas vezes dentro da igreja você não fala, mas lá fora que você está numa situação meio ruim, você fala. E até se esquece que falou aquilo. Então, tudo isso, a palavra nos ensina, nos mostra qual que é o nosso erro, onde nós estamos tropeçando. Porque muitas vezes não adianta o cônjuge falar. Não adianta a esposa falar ou o marido falar, não adianta. Quer fazer, vai fazer e continua fazendo. E muitas vezes você tem que deixar, porque não quer baixar a cabeça, não quer fazer.
Às vezes, com certeza absoluta, precisamos fazer, mas é por um tempo. Resolveu aquele tempo, volta. Deus entende isso, a necessidade de precisar ajudar, de precisar fazer isso, fazer aquilo. Deus entende perfeitamente. Mas resolveu? Deus colocou a mão, resolveu a situação? Então volta a obra. Já não dá mais continuidade daquilo. Por quê? Você já não tem saúde às vezes. Você já está passando por uma situação que seu dinheiro vai para remédio, para isso, para aquilo, né? E você continua, quer fazer. Às vezes tem até, tira exemplo de quem é mais próximo de você. Você começa a tirar exemplo, que muitas vezes você é cobrado. Estão falando para você, olha, isso aqui é bom, isso aqui você deve fazer, isso aqui eu fiz e aconteceu. E não é nem pessoa do meio evangélico. Se é falso. E você vai na caminhada e acha que aquilo é certo, porque se é fácil, então eu vou. E outra coisa, não persegue a igreja, não persegue pastor, não persegue obreiro, não persegue essas pessoas, não, porque essas pessoas que foram levantadas por Deus, um dia a conta vem. E quando ela vem, ela para você. Você para. A tua preocupação se torna tão grande, que você começa a buscar já em Deus. Oração na igreja, oração com os irmãos, oração isso e aquilo. Mas aí vai ver o que fez no passado, o que ele andou fazendo. Você até instrui, até fala, não faz isso. Não persegue a igreja de Jesus, não, que é o diabo que persegue. A conta vem de um jeito ou de outro. E às vezes vem para te paralisar. Então, Deus, Ele quer que todos nós se revestimos do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se você analisar bem, você não vai levar nada desse mundo. E também não é com o sacrifício que Deus quer que você fique fazendo para você suprir as pessoas, suprir. Não é sacrifício seu não. De maneira nenhuma. Porque veja bem, você sacrifica de um lado e esquece o outro lado. Piorou a sua situação. Não sacrifica não a tua vida espiritual por causa de pessoas que não estão nem aí também. Não. Fica com aquelas que são da fé. Aquelas que são da fé que é interessante, que faz parte da comunhão. Aqueles que não são da fé, se ajuda, mas não precisa se sacrificar. Não precisa, hoje fez o sacrifício, já está pensando no próximo sacrifício. Não. Ajuda é ajuda, não é permanência. Ajuda é uma coisa, permanência é outra. Então, eu vou falar uma coisa para você também, outra coisa que eu falo para você. Se ele vê que está atrapalhando a obra dele, ele retira do meio, viu? Se ele vê que nós, olha, é a coisa
primordial, uma coisa que acontece na palavra de Deus, no reino de Deus, que eu já aprendi com a minha experiência de 20 e poucos anos pregando a palavra do Senhor e me convertendo, que quando tem alguma coisa que vai atrapalhar os filhos de Deus, ele retira, ele remove para outro lugar. Isso todo mundo já leva de uma vez, porque está atrapalhando a obra. Se aquele que está querendo fazer a obra de Deus, vem o outro, começa a atrapalhar, ele vai remover. Não estou ameaçando não, nem estou falando que isso aí é verdade, é da palavra de Deus. É de Deus, porque eu tenho experiência disso. Ele até deixa um tempo, Deus é longânimo, ele deixa um tempo, que é para ver se a pessoa se restaura, se acorda, se enxerga o que está acontecendo. Aí a pessoa não põe a mão em nada, não mexe em nada, não faz nada pela casa de Deus, não se interessa em absolutamente nada, e ainda vem atrapalhar, vai ser removido. Foi assim que Paulo fez. Paulo foi mais reto ainda, que ele entregou aqueles dois ainda na mão de Satanás. Então a nossa preocupação como crente, preocupação que você quer fazer a obra mesmo, que você está dentro da igreja, que você tem cargo dentro da igreja, tudo, é você honrar. E quando nós honramos, não é necessário você se matar, fazer isso aqui, não. Uma coisinha que você fizer, alguma coisa que você estiver fazendo, tirar um tempinho, porque você tira tempo, 8, 9, 10 horas para fazer as coisas do mundo, para os homens, você não tira 5 minutos, 10 minutos para fazer as coisas da igreja. A igreja precisa de uma série de coisas, e não se interessa em nada, absolutamente nada. Não tem amor pela igreja, não tem um carinho, que é tudo pronto, só chegar e fazer o que tem que fazer e está muito certo. E às vezes critica, né? Eles criticam, não vê a hora de terminar porque tem que fazer outras coisas. Então, só para abrir os olhos do crente, que inclusive quer fazer a obra, inclusive quer sentar em cima do altar muitas vezes, com terno e gravata, o preço é alto, viu? Quer receber cargo, quer sentar nas primeiras fileiras, o preço é alto. Se prepara. Tem muitos que não conseguem manter e tem que ir embora. Tem outros que ficam disfarçando para se manter. Mas Deus começa a abrir os olhos na palavra, começa a colocar no lugarzinho, começa a massagear já a alma da pessoa, começa, não tá aguentando, a pessoa não aguenta, ela fica pensando que não é isso não, eu que estou certo. O crente pensa assim, eu que estou certo, eu que faço, eu que é isso aí. Amém, vai em frente, não é o homem que está falando não. E ele fala assim ainda, as virtudes devem ser cultivadas, certo? Vamos ver que virtude que você tem, crente, e que eu tenho, e que a humanidade tem. A virtude que você tem, que tem que ser cultivada. O que você está cultivando? Começa a bater desespero, começa a bater constrangimento, sabe? É assim, é desse jeito. Quem está na igreja parece que tem formiga na cadeira, não consegue ficar, porque é para pegar mesmo, é para pegar lá no fundo, no extremo. As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade,
de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Até aqui, versículo 14, versículo 12 versículo 14, então ele fala para que nós venhamos revestimos dessa virtude, como eleitos de Deus, e santos amados, de ternos afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, certo? Então, tudo isso o crente tem, tudo isso o crente tem, mas ele não deve se deixar contaminar com as coisas do mundo, porque quando nós temos isso aqui, nós não temos dificuldade de fazer a obra de Deus, nós não temos dificuldade, inclusive, nós não temos dificuldade de ser escravo do mundo, escravo do dinheiro, né? Agora no versículo 13 ele fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Amém, irmão? Todos somos perdoados, todos nós perdoamos, mas é como está dizendo a palavra, revesti-vos. E muitas vezes você perdoa, você deixa para lá, você simplesmente, tudo bem, isso aí passa, mas quando é contínuo, começa a ficar, toda vez acontece dessa forma, então é melhor que se retraia, é melhor que você analise, você vai ler a palavra, você vai ver o que pode ser feito, né? É como ele diz: suportar uns aos outros mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Às vezes você perdoa o irmão, vai lá, conversa com ele, tal, não sei o que, e deixa. Mesma coisa acontece no casal. Você perdoa, a esposa perdoa o marido perdoa a esposa, tudo bem, volta novamente, aquele amor, aquela coisa, tal, não sei o que, mas depois passa um tempo, acontece a mesma coisa. Então, passa um tempo, depois volta aquilo, a mesma coisa. Então, o que acontece? Acontece que aí você fala: não é possível. Então você se fecha, vai orar, vai fazer alguma coisa, para que aquilo não permaneça mais. Porque se está permanecendo, é porque está insistindo em algo que ainda ficou encrostado, ficou dentro. Então, para que não se torne uma idolatria, então o que você faz? Você vai orar, se afasta, vai orar, vai conversar com Deus, deixa passar um tempo, para ver se a pessoa se retrata também, se retrata, né? É porque às vezes você vai, vamos falar que nem o pessoal fala, vai dando corda, a pessoa do outro lado vai pensando que é assim, e acaba se esquecendo das coisas principais dentro do casal. Então é necessário que dê um tempo para a pessoa ver se acorda. Aí até acorda, até a pessoa acorda, tanto de um lado do outro, e fala: puxa vida, é mesmo, né? Estou tão atribulada, correndo para baixo e para cima, tanta coisa que eu estou fazendo, até esqueci dessa parte. E às vezes está tão atribulado que quando vai fazer, parece um cubo de gelo. Parece que não vê a hora de acabar, é que nem um culto. Não vê a hora de acabar, aquela palavra que já ouviu várias vezes. Não procura a essência da mensagem do Espírito Santo para aquela pessoa. Não, que ela ouviu tanto falar.
ler a palavra, tanto falar a palavra, que ele já viu tanta aquela pregação que ele não pega a essência. Eu faço todo dia de manhã aqui o devocional da palavra do Senhor, eu sempre acho uma revelação para mim, para aquele dia, uma essência. Vou todo dia para o monte orar, porque eu vou buscar uma essência, uma revelação, diretamente de Deus, não é de homem, nem de mulher, nem de profeta, nem de... não, diretamente dele, uma revelação do Espírito Santo. Precisa de homens. Pode acontecer de Deus usar um profeta, como já usaram comigo, 3 profecias, por isso que eu estou pregando aqui no Japão, que é pregar muito longe, sou brasileiro. Então pode ser que sim, mas é melhor você buscar o melhor em Deus, porque se você não tiver amor, nada que você profetizar vai adiantar, não é verdade? Então, como ele diz, para nós suportarmos as queixas, ele suporta as queixas, suporta a reclamação todos os dias, suporta. Mas muitas vezes aquela mesma reclamação é repetida todos os dias. Sabe por que a pessoa reclama todo dia a mesma coisa? Sabe por quê? Porque justamente isso, ela não está na virtude, ela não cultivou a virtude de Deus ainda. Quando a gente cultiva a virtude de Deus, aquelas reclamações você absorve e deixa na mão de Deus. Sabe por que você precisa desabafar? Quando você tem, olha o teu cônjuge, você vem reclamando e falando das duas partes, porque você absorveu aquilo praticamente para você também, sendo que não é para você. Aconteceu no seu trabalho, aconteceu na rua, aconteceu nisso, aquilo. Você comentar tudo bem, agora você repetir sempre a mesma coisa, então você absorveu para você, você já está escravo do negócio. Então quando você recebe, que você toma posse, você vai estar sempre reclamando a mesma coisa. Agora você reclamou uma vez, aquilo ali esqueceu, porque Deus já tomou providência, você já está fora do vício. Mas quando você pega um vício que você não consegue abandonar, você reclama a mesma coisa todos os dias. E quando você começa a reclamar todos os dias, as pessoas não querem ficar próximo de você. No meu serviço é assim. A pessoa reclama todos os dias que está sem dinheiro. Você não quer ficar mais próximo. Porque se tem Deus, se está com Deus, está revestido como eleito de santo amados, você pode até falar uma vez, mas aquilo já morreu. Mas como é contínua essa coisa e você não está revestido, porque você faz poucas coisas para Deus, poucas coisas você está envolvido, o que acontece? A sua mente está vazia, você está oco, porque tem pouca coisa de Deus e mais coisas do mundo, por isso que você está sempre reclamando daquilo sempre. Está oco, não tem palavra aí dentro, não tem busca. Aí pega um que é mais tranquilo, que está cheio do Espírito Santo, que está cheio, não vive isto, começa a detonar, começa a jogar tudo. Aí você fala, não é possível. Precisa se revestir mesmo. Tem que se revestir, suportar,
a pressão onde você está, que você escolheu, suportar e deixar Deus tomar conta, deixar na mão de Deus. Não trazer o problema para dentro do teu lar, para dentro da tua igreja. Não. Tem que suportar ser crente. Você não é crente? Então esse vício você deixa lá fora. Traz para dentro só palavras que vai edificar o casal, sua esposa, seu marido. Só palavra para edificar. Mas o ser humano não tem como, isso envolve eu também, não tem como que chegue um momento que ele quer falar, ele quer explodir, ele quer soltar. Ele acha que aquilo ali é o cúmulo para ele. Mas é porque ele não vive, não somos iguais. As nossas digitais são diferentes, nós não somos iguais. Às vezes tem um que reclama mais, tem um que reclama menos. Coitado daquele que reclama menos, né? Porque tudo aquele que reclama mais joga tudo em cima daquele que reclama menos. E é assim. E quanto mais você vive no mundo, mais você vai reclamar das coisas do mundo. Você não está revestido da virtude de Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor nunca pode acabar num casal. Doa quem doer, aconteça o que acontecer, fica de cara feia uns 2, 3 dias, uma semana, dorme no sofá, dorme não sei o quê, mas não deixa acabar esse amor. Não vai sair para fazer besteira, não vai sair para fazer isso, fazer aquilo, para judiar, o que muito acontece nos dias de hoje com o mundo. E por fim, vão os dois para o inferno. Então o amor não pode acabar. Pode-se dar um tempo, não precisa cobrar nada, sai um pouco, vai pescar, vai passear, vai fazer alguma coisa, mas não deixa que isso acabe. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você está vendo o que ele está falando? É o vínculo da perfeição. Tem que existir isso. Esse vínculo da perfeição, ele tem que estar dentro do crente. Dentro do crente. O crente, ele sofre, mas ele tem amor pelas pessoas, por aquelas que vão por... Está vendo que está fazendo as coisas erradas, pode ir para o inferno. Ele tem amor. Então, é por isso que Jesus falou: pega a tua cruz, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e vem após mim. É isso. A nossa cruz é essa. É ver a pessoa que não quer se converter, é ver aquela que diz que se converteu e não converteu. É o sofrimento. Ele não disse para você que ia ser uma coroa de ouro, que ia ser maravilhoso. Não. Quem aceita Jesus, quem anda com Jesus, quem faz a obra de Jesus, vai carregar isso. Vai ter esse kit de sobrevivência. Somos acusados, perseguidos. Não podemos ficar muito no meio de muita sociedade. Não podemos aparecer. Tudo critica. Quando saem da igreja, saem falando.
Então nós temos que estar preparados para isso. Essa é a nossa cruz. Você que quer cargo, você que quer sentar em cima do altar com terno e gravata, você que quer sentar nas primeiras cadeiras, se prepara. Só que Jesus fala assim: vinde todos que estão cansados, aleluia, que eu vos aliviarei. O que ele quis dizer? Você está cansado, você está no pecado, você está com problema, Ele vai te aliviar. Meu fardo é leve, Ele fala. Então a palavra do Senhor que diz aqui no versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aleluia. Isso aqui serve para o casal também. Quando você casa, você sai da tua casa, da tua parentela, e se torna uma carne só com a tua esposa. Tua esposa se torna uma carne só com o teu marido. Não existe mais ninguém para entrar no meio, ninguém pode dar opinião, ninguém pode falar nada, absolutamente nada. Nós não podemos pegar nada lá fora, nada no mundo, como exemplo para implantar no nosso lar, no nosso casamento, na igreja. Não. É os dois que decidem. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que o fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Você tem feito isso? Você tem feito tudo e dando graça ao Pai? Tudo Ele que te entrega, tudo Ele que te mostra, tudo Ele que faz. As virtudes devem ser cultivadas. Tudo que nós fazemos, que for para louvar a Deus, se vocês observam, todo culto nós fazemos a introdução do culto com salmos. Por quê? Olha o que ele diz aqui: louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Porque os salmos 130, 132, 134 e daí por diante, eram salmos que eles subiam cada degrau da igreja da Formosa e eles iam cantando esses salmos. Se nós vemos aqui uns salmos, quero que você abra lá, do que nós estamos falando, a respeito de salmos, Salmos 134, por exemplo. Vamos lá para nós aprendermos também. E a partir do Salmo 120, a partir do Salmo 120 ao Salmo 134, se eu não me engano, canto de romagem, isso. Salmo 120 ao Salmo 134, todos esses salmos está escrito assim, cântico de romagem. O que acontecia? Cada degrau que eles subiam no templo da Formosa, lá em Jerusalém, cada degrau eles iam cantando um salmo.
Aleluia. Salmo 120 diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganosa, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente, as brasas vivas do zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Aleluia. E se você lê desde, talvez você não prestou atenção, mas agora você já está aprendendo, são cantos romanos, do 120 ao 134. Aleluia. Então são 14 degraus. Aleluia. Que eles faziam esse canto de romagem. E por isso que quando nós lemos em louvores, em salmos, como ele diz aqui na palavra do Senhor, nos cânticos, hinos espirituais, gratidão ao vosso coração, é justamente isso. Com salmos e hinos, é justamente isso. E tudo o que fizer, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos, nós damos graça ao Deus Pai. Então, quando você faz isso, você não tem tempo de estar na presença do mundo. Você não tem tempo de a sua mente estar voltada para o mundo. Então você não vai reclamar de mais nada. Quando você está louvando ao hino, quando você está fazendo isso, fazendo aquilo, eu entendo que a mulher que trabalha fora, o homem que trabalha fora, né? Aqui no Japão, por exemplo, a maioria dos pastores, se não todos, trabalham para poder manter as igrejas, e as esposas estão também no mesmo caminho. E a gente entende que a esposa trabalha fora, ainda chega em casa, tem que cuidar das coisas da casa, né? Fica difícil mesmo, mas tem que se esforçar. Tem que se esforçar, porque a mulher reclama mais porque ela também tem mais atividades, né? E na verdade os dois lados do cérebro dela funcionam, o do homem só funciona um lado, por isso ele consegue só fazer uma coisa de cada vez. Então é assim que funciona a vida das pessoas que estão na presença de Deus. Os deveres da família. Esposa, seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não tratai-as com amargura. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. O Senhor tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém? Até aqui a palavra do Senhor que nós hoje direcionamos para pregar, né? E Colossenses, o livro de Colossenses, são 4 capítulos só. Essa carta que foi escrita ao Colosso, né? Essa carta aqui foi escrita
Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colosso, graça e paz vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Aleluia. Essa epístola são só 4, e são 4 cartas poderosas que Paulo escreveu para que realmente nós possamos estar vigiando, porque ele já diz aqui no capítulo 4 também, a oração e a prudência, né? Perseverai na oração, vigiando com a ação de graças. Então, perseverar em oração. A arma do crente, que é poderosa, é a oração. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que é a palavra agradável e temperada com sal? Porque nós, crente, ou você mesmo, vivente, você é considerado como o sol da terra, a luz do mundo. Quando nós recebemos Jesus como único e Salvador de nossas vidas, entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, nós somos a luz do mundo e o sol da terra que dá o tempero. Aleluia. Então toda palavra que nós respondemos ou falarmos, nós falamos com sabedoria e não perdendo a oportunidade de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala a oração e a prudência. Eu oro, mas eu tenho prudência, né? Perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Então nós oramos e nós vigiamos também. A oração que você faz é uma oração a Deus, é uma oração para que, como Paulo que estava algemado com Cristo, é uma oração a Ele com sinceridade, abrindo o teu coração do fundo do teu ser. Aleluia. Você abre o teu coração do fundo da tua alma, da sua consciência, do seu subconsciente, de todo o teu ser. Você se entrega ao Senhor, fazendo a vontade do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? O Senhor possa abençoar a sua vida, o Senhor possa abençoar seus caminhos, e que nós também, em nome do Senhor Jesus Cristo, estejamos na presença de Deus, porque a palavra do Senhor também nos diz: portai-vos com sabedoria para com que são com os de fora, aproveitai as oportunidades. O que ele quis dizer com isso? O evangelismo, aquilo que nós estamos sempre no meio do povo, estamos no meio do nosso trabalho, estamos no meio de uma congregação, estamos numa igreja, estamos, ou talvez no shopping, estamos fazendo alguma compra no supermercado. Não podemos perder a oportunidade. Assim que nós temos a oportunidade, assim que nós temos alguém em nossas frentes que talvez está fazendo alguma pergunta, ou então está fazendo alguma indagação, você não perde a oportunidade de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que nos dias de hoje não querem ouvir, não querem ser evangelizados, não querem que você fale de Jesus, não suportam crente, né? Mas, tanto é, se você for de terno e gravata com uma Bíblia embaixo do braço, se uma pessoa vem na tua frente, ele até cruza para o outro lado da calçada, porque ele sabe que se encontrar com você, você vai evangelizá-lo, vai falar de Jesus. Agora, se é uma pessoa que é de igreja, ele vai querer ficar perto de você, querer conversar com você, e você vai ter a oportunidade de falar da palavra de Deus. Mas muitos nos dias de hoje que já se esfriaram, como diz a palavra do Senhor, muitos se esfriarão nos dias de hoje, ele atravessa por outro lado da calçada, porque ele vai querer ouvir você falar, porque com certeza o crente vai falar, com certeza ele não vai perder a oportunidade. Aleluia.
Então, isso é sim, como ele está falando, perseverar em oração e vigiando com graça, suplicai ao mesmo tempo também por vós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Então, em toda oportunidade que você tiver, se manifesta. Que você escreva um versículo nas redes sociais, que você escreva um versículo no teu carro, que você escreva um versículo para mandar alguma mensagem para alguém, inclusive criança, adulto, adolescente, senhores velhos, né? Então, que você escreva um versículo. Irmão, quem não quer receber um versículo da palavra de Deus? Todos. E pode ser que ele não receba um capítulo inteiro, mas um versículo todos gostam de ler e receber. Você viu já nas redes sociais como é que é? Os versículos eu recebo todos os dias. Então, recebo do meu irmão lá do Brasil, recebo de amigos, e assim eu vou passando, vou compartilhando. Assim também com minha esposa, ela recebe também e compartilha. E isso, irmão, é muito importante. É muito interessante. Todos gostam de receber um versículo, principalmente que se vem com uma imagem, uma foto de um lugar bonito, de um passarinho, de isso, aquilo, de Jesus, da cruz, todas essas coisas. É maravilhoso. Se você recebe, você pega e compartilha também. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Ninguém vai falar que você porque tem muitas pessoas que não querem porque fica com vergonha, né? Mas não precisa ficar com vergonha. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Aleluia. Então um versículo sempre vem temperado com sal. É o sal da terra. Quem escreveu e quem mandou para você é a luz do mundo. É a pessoa que está sentindo, tem um sentimento e está fazendo, não é por acaso que ele está fazendo. Se ele compartilhou alguma coisa, tocou nele quando ele leu. E os versículos são maravilhosos, né? E depois muitas vezes as pessoas que recebem vão procurar lá nos livros, né? Nos 39 livros do Antigo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, vão procurar lá onde que está escrito isso, porque embaixo vem a descrição, né, a mensagem, 1 Colossenses capítulo 2 e assim por diante. E é bom você pegar o versículo e depois pegar a sua Bíblia e dar uma olhada. Ah, mas minha Bíblia está em casa. O seu celular tem aplicativo. Baixa no seu celular o aplicativo da Bíblia e você procura ali no mesmo instante e aproveita e já lê o capítulo inteiro. Amém? Que é assim você vai se interagindo, vai entendendo, vai ficando na presença de Deus, vai ouvindo, e com certeza a palavra, a hora que você lê o capítulo, que você lê esse versículo, ela vai tocar na sua vida, e vai haver uma mudança, vai haver uma transformação, vai haver algo em oculto com você e com Deus, um mistério, que a porta da revelação vai abrir para você, e o Espírito Santo vai te envolver, vai te convencer do juízo, da justiça e do pecado. E você vai ter sede dessa palavra. Sede da presença de Deus. Eu estou com um jovem aqui comigo que está com sede. Ele já quer ser batizado. Ele começou a ler a palavra do Senhor e agora não quer parar. Só que ele quer mais e quer entender. Então nós estamos dando um curso para ele aqui de batismo, durante a semana, depois do trabalho. E assim é por diante. Então você que é jovem, que é adulto, que é adolescente, que já está com a idade avançada, receba esse versículo e vai lá na Bíblia e olha no capítulo o significado, porque às vezes aquele versículo vai puxar outros versículos, é o que você está precisando, o que você está necessitando, é o que você precisa aprender. E assim Deus vai tocando, e assim nós vamos evangelizando o mundo inteiro, todas as palavras. Eu mando até em inglês,
eu mando também na palavra dos Filipinos. Tem a tradução. Tem a tradução no seu celular. Então eu traduzo ali na hora, ali, não sei se sai certo ou errado, mas é mais ou menos, ele entende porque ele me responde. Então, muitos são em inglês e muitos são na língua deles mesmo, eu faço ali. Eu recebo mensagem deles, que eles participam da live. Então eu mando e eles aceitam e a gente vai se interagindo com o mundo inteiro, né? Principalmente aqui no Oriente, aqui tem muitos países precisando, necessitando, né? Então nós estamos dessa forma e Deus está espalhando o Evangelho, porque diz a palavra do Senhor que quando nós voltarmos da segunda vinda do Senhor, que Ele vai levar a sua noiva, quando nós voltarmos com Jesus, nós vamos reinar em todas as nações para que o Evangelho seja pregado. E depois que for pregado todo o Evangelho em todas as nações, aí é o fim. Aleluia. Então no capítulo de Mateus, capítulo 24, que diz que virão terremotos, maremotos, guerras, né? País contra país, nações contra nações, né? O dia do Senhor, mas ele disse que ainda não é o fim. O fim vai ser a volta da noiva junto com Jesus para reinar em todas as nações. Aleluia. Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, viver essa palavra, meditar na palavra, fazer a vontade do nosso Deus. Quando nós falamos meditar na palavra, parece uma palavra mais forte, né? Meditar na palavra. Mas então vamos melhorar. Ler a palavra, né? Ler a palavra. Depois mais para frente você vai entender o que é meditar na palavra. Meditar na palavra é receber os fluidos, a porta da revelação, o Espírito Santo revelando para você as coisas sobrenaturais que existem no reino de Deus, que são maravilhosas, tremendas, que você vai sentir, vai viver, vai agradecer, vai amar e vai andar na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho, uma semana de vitória a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Nos rendemos ao Senhor, Pai. Queremos fazer somente a tua vontade, o teu querer, fazendo a tua obra, Senhor, fazendo o bem e olhando a quem, Senhor, obedecendo ao Senhor, Pai, porque hoje o nosso tema é obedecer a Deus. Então, Senhor, que nós estejamos amor, fé, esperança, perseverança e obediência ao Deus Todo-Poderoso, ao reino do Senhor, a Jesus Cristo, que morreu na cruz e, meu Deus, comprou todos nós com o teu sangue, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Aleluia. E devemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo para alcançar a nossa salvação, para alcançar a vida eterna, Senhor, porque estamos aqui só peregrinando, estamos aqui só de passagem nessa terra. Então pedimos ao Senhor que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor perdoe nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos, Pai, e até inconscientemente, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor. Precisamos do teu perdão, precisamos, meu Deus, ser massageados em nossas almas, precisamos, meu Pai, nos purificar, Senhor, nessa terra, porque, meu Deus, é algo que estamos vivendo, Senhor, uma correria, algo que nós estamos vivendo, Senhor, meu Pai, e muitos de nós estamos esquecendo de fazer a tua obra conforme o Senhor merece, conforme o Senhor quer, conforme está escrito na tua palavra, uma entrega, Senhor, na plenitude do teu amor, na presença do Senhor, para que nós possamos estar no teu reino, fazendo a tua vontade, teu querer, te adorando perante o teu trono, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu peço ao Senhor que o Senhor toque nessas vidas. O Senhor toque, Senhor, naqueles que saíram da tua igreja, meu Pai, se esfriaram, Senhor, meu Pai, entregaram os seus cargos, meu Deus. O Senhor toca para que eles possam voltar, para que eles possam voltar a pregar a palavra do Senhor, os pastores, os obreiros, os ministros, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, os teus filhos, Pai,
que deixaram da tua obra para viver nesse mundo, Senhor. Coloca tuas mãos sobre a vida deles, que eles possam voltar, Senhor, abrir suas igrejas e continuar pregando a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor nas redes sociais, que ele seja levantado, meu Pai, animado, que o avivamento do Espírito Santo venha em cada nação, em cada vida, em cada família, em cada igreja, Senhor, para que os teus filhos possam entender que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor, que a pregação é o Senhor, que a vida do Senhor para buscar a tua noiva está próxima. Então, Senhor, nós rendemos ao Senhor, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, nos entregamos ao Senhor, Pai, de corpo e alma e espírito, meu Deus, porque é o Senhor que é merecido de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meu Deus, nos entregamos a Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor estende as mãos dessas famílias, Senhor. Essas famílias que precisam tanto, Senhor, meu Deus, se converter. Às vezes só um cabeça de casal que está convertido. Às vezes só um, meu Pai, ali está convertido, está na igreja. Que toda a família venha para a igreja. Que toda a família esteja na presença do Senhor. Para que os teus filhos possam estar na presença. Para que eles possam conhecer a palavra do Senhor. O caminho verdadeiro para a salvação. O caminho verdadeiro para viver uma vida correta. Uma vida na alegria, na paz, na mansidão. Uma vida, Senhor, meu Deus, que venha trazer, meu Deus, frutos, meu Pai, para a eternidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca com o teu poder sobre essas vidas, porque nós já repreendemos todo o mal, toda a maldição, repreendemos toda a doença, repreendemos, meu Pai, toda a ira no meio dos casais, repreendemos, meu Pai, tudo aquilo que não é do Senhor sobre a vida dos teus filhos, as setas, meu Pai, que foram lançadas sobre essa família, sobre esse povo, as doenças que foram lançadas nas UTI, nos hospitais, sobre esses homens, sobre essas mulheres, Senhor, que o Senhor venha tocando, meu Deus, que essas vidas vão ser restauradas, curadas, libertas pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê vitória a essas famílias, dê vitória a teus filhos, Pai, dê vitória, meu Pai, às igrejas, meu Pai, que o avivamento do Espírito Santo venha adentrar sobre a vida deles, sobre as empresas, sobre as escolas, sobre as faculdades. Meu Deus, eles iam entender que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, adorando, glorificando, hino de salmos, meu Pai, sobre a vida deles. E o santo e glorioso nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor, meu Pai. Abençoe, meu Pai, essa nação japonesa, que eles possam abrir o coração, a alma, as autoridades abrir para o Evangelho, para a Bíblia Sagrada, para que seja pregado, meu Pai, em todas as 47 províncias, nas 3 ilhas, Senhor, e essas vidas vão ser alcançadas e transformadas pelo poder do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos por cada japonês, oramos, meu Deus, por cada um que está nos presídios, oramos, meu Pai, por cada um, Senhor, meu Deus, que estão nos asilos, oramos por cada um que estão nos leitos dos hospitais, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós olhamos para os velhinhos aqui no Japão, Senhor, que precisam tanto, Senhor, famílias que têm desenganado, famílias que têm esquecido, famílias, meu Pai, que não foram visitar mais, Senhor, estão sozinhos, meu Deus. É em nome de Jesus Cristo, dê força a teus filhos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, em todas as nações, abençoando, Senhor, meu Deus, todas as nações, abençoando o trabalho lá na África, meu Pai, dos teus filhos, dos pastores, das missionárias, meu Pai, dos membros, dos obreiros, Senhor, que estão ali, Senhor, meu Deus, cuidando daquelas crianças, cuidando daquele povo, Senhor, meu Deus, que eles recebam ali, Pai, que desce sobre eles as bênçãos do Senhor, não venha faltar o suprimento, para poder entregar para aquelas pessoas, para matar a fome de cada um deles, e a palavra do Senhor que está sendo pregada, para que eles seguem os caminhos do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós pedimos por esse povo, pedimos pelo nosso Brasil, pedimos, meu Pai, pela Europa, pedimos, meu Pai, que todos venham receber o avivamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, que todas as nações recebam o avivamento do Espírito Santo e volte à presença do Senhor, a entregar ao Senhor, meu Pai, a palavra do Senhor, que eles possam seguir, possam buscar e possam se interagir, Senhor, no amor, na plenitude do nosso Deus Todo-Poderoso, e depender somente dEle, da majestade, da grandeza, do poder do Criador, do nosso Papai. É em nome de Jesus que eu te peço, e já agradeço ao Espírito Santo pela revelação da palavra, que veio de encontro ao nosso coração, que veio de encontro às famílias, aos casais, que veio de encontro, Senhor, meu Deus, a cada um de nós, que nós possamos fazer somente a Tua vontade e o Teu querer, e o santo e glorioso nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem ficar de pé, vou ministrar a bênção apostólica, e nós já vamos já encerrar o culto em nome de Jesus Cristo.
a graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Até quinta-feira, 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um bom fim de semana, uma semana de vitória para a sua vida, para a sua família. Em nome de Jesus. Tchau. Beijo no coração.